Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 28/11 de 2011. Bom pessoal, tivemos quinta e sexta-feira dois pregões com baixíssimo volume, uma vez que nós tivemos feriado lá nos Estados Unidos na quinta-feira, e sexta-feira tivemos pregão fechando mais cedo, fechando às 16 horas, horário local daqui. Então tivemos aí a Black Friday, né, onde o pessoal vai às compras lá. Então tivemos aí baixíssimos volumes, vou mostrar para vocês depois na sequência. Foram dias bastante difíceis, bastante indecisos, e são aqueles dias que aqueles que conseguiram ficar de fora do mercado, com certeza economizaram stop, né? Então foi muito difícil, foi muito complicado de trabalhar nesses pregões aí com volumes tão baixos, né? O mercado americano fechou na mínima do dia na sexta-feira, num pregão com pouquíssima movimentação, mas demonstrou bastante fraqueza, tá? Então, apesar da pouca movimentação, tivemos essa visualização. A gente aqui chegou a dar um sinal de compra, depois acabou cedendo, voltando tudo e fechando também lá bem próximo das mínimas, tá? Então foi difícil realmente, só que já era previsto, né, pessoal? Então sempre que é previsto não tem por que a gente reclamar ou porque a gente achar estranho. Já era algo absolutamente dentro da normalidade, tá? Bom, então nós temos hoje Dow Jones voltando ao horário normal, trabalhando o dia todo, tempo integral. Então o volume vai voltar, ou deve voltar para o nosso mercado, para o mercado deles também. Nós temos o único dado a ser divulgado hoje às 13 horas, com vendas de novas casas. Então um único dado importante a ser divulgado. E nós tivemos na sexta-feira ainda as quedas de Petro e Vale puxando o índice para baixo. Tá? Então, destaque negativo aí para Petro e Vale, que puxaram o índice para o campo negativo aí. Alguns papéis esboçaram alguma força aí, como construtoras e as correções de Hipermarcas e Marfrig, que é onde a gente vai se concentrar para operações de compra no dia de hoje. E o volume voltando é que a gente vai conseguir tentar entender o rumo do mercado. Tá? Então é preciso aguardar a volta do volume para a gente poder ter uma definição. Então a gente deve ter essa definição no dia de hoje aí. Vamos aguardar o mercado abrir, vamos aguardar a tendência se definir, para daí sim a gente poder ter algo um pouco mais consistente, tá certo? Então vamos lá, vocês veem aqui na minha tela Ibovespa diário. Então, como eu disse para vocês, foram dois pregões muito difíceis. A gente teve aqui na quinta-feira até um pregão de recuperação. Na sexta chegamos a dar um sinal de compra, depois acabamos fechando bem próximos da mínima, tá? Então complicado aí também. Para o dia de hoje tem dois pontos interessantes, tem essa máxima aqui 55.609, que é a máxima lá de sexta-feira, e tem a mínima aqui 54.537, que é a mínima lá de quinta-feira, tá? Então temos esses dois pontos importantes que devem definir aí o rumo das negociações do dia, tá? Então tivemos um volume baixíssimo lá na quinta-feira, 2,2 bilhões, e na sexta-feira tivemos um volume pouca coisa maior, 3,1 bi aí também. Então 2 dias de volume baixíssimo. Vocês podem ver aqui no painel de volume como foi baixo. Tá certo? Então, realmente, destaque negativo aqui, foi realmente muito baixo o volume que a gente teve no mercado na quinta e na sexta-feira. Tá? O mercado americano, o índice Dow Jones, vocês estão visualizando aqui, quinta-feira não trabalhou, então sexta-feira fechou na mínima do dia, exatamente na mínima, cedendo forte o dia inteiro, caindo pouco, 0,2%, mas chegou a tentar subir um pouquinho, depois acabou voltando e fechando na mínima do dia, tá? O que demonstrou fraqueza do mercado lá na sexta-feira. Tá? No dia de hoje nós temos pontos importantes, temos aqui essa mínima 11.231, se perder esse 11.231, deve ir lá testar a região dos 11.000 pontos. Tá? Se por acaso romper essa máxima aqui, que tem o valor de 11.361, rompendo esse 11.361, a gente passa a ter objetivo aproximadamente aqui nesta mínima
na volta do teste disso aqui, tá? Então 11.630 seria a mínima. Então esse é o panorama do mercado americano, já falamos do mercado brasileiro. Então vamos agora às recomendações do dia. Nós temos aí construtoras RZID3, a Rossi. Então aqui está a Rossi. Deixa eu habilitar o painel de volume para ficar melhor para a gente visualizar. Então aqui está a Rossi. Temos papel corrigindo forte, então destaque aí para a correção dessas construtoras. Se por acaso romper aqui essa região dos 9,29, a gente passa a ter objetivo na Rossi aqui na região dos 9,77, tá? Então, rompendo 9,29, temos objetivo aqui em 9,77, e rompendo isso aqui, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$10, tá? Então, arredondando aqui, R$10, tá? Essa é a Rossi, código dela RZID3. Temos também a Cyrela, CYRE3, também corrigindo forte. Se romper aqui 14,26, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 15,16, tá? Que é o topo anterior. E se romper 15,16, a gente passa a ter objetivo aqui então na região dos R$16,08, tá? Então essa é a Cyrela, o código dela CYRE3. Além da Cyrela, nós temos a Gafisa, também corrigindo a Gafisa, uma condição um pouco menos interessante até do que as outras, mas de qualquer forma, rompendo aqui 5,49, passa a ter objetivo aqui na região dos 5,92, tá? Então essa é a Gafisa GFSA3, rompendo 5,49, passa a ter alvo aqui na região dos 5,92, tá? Além da Gafisa, nós temos também a PDG, código dela PDGR3, corrigindo fortíssimo também esses últimos dois pregões, com volume até dentro da média, dentro da normalidade, tá? Então deixa eu adicionar aqui uma média de volume para vocês aqui no Top Charts, tá? Então vamos colocar aqui no volume, uma média aí de 200 períodos, selecionar uma cor qualquer aí, o verde pode ser. Então tá aqui, temos já uma média. Então os pregões, os volumes lá de quinta e sexta, ainda acima da média, então destaque positivo para a PDG, que mesmo nos pregões do feriado continuaram se desenvolvendo. Então se por acaso romper aqui essa região de 6,55, a PDG ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$7, tá? Então essa é a PDG, código dela PDGR3. Além da PDG, nós temos também a MRV, que está MRVE3, também corrigindo a MRV, rompendo aqui agora esses 10,72, a gente passa a ter objetivo em 10,90, depois temos algo aqui na região dos R$11, tá? Então essa é a PDG, o código a MRV, código dela MRVE3, rompendo aqui 10,72, temos objetivo aqui na região dos 10,90, depois aqui dos R$11, tá? Aí rompendo R$11, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 11,55, tá? Essa é a MRV, o código dela MRVE3, tá? Além das construtoras, nós temos a Hipermarcas, também corrigindo forte a Hipermarcas, rompendo aqui essa região dos 8,17, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 8,65, depois nós temos objetivo aqui na região dos 8,89, até para arredondar isso aqui para R$9, tá? Então, a Hipermarcas rompendo 8,17, temos alvo aqui na região, primeiramente, dos 8,65, depois lá dos R$9, tá? Essa é a Hipermarcas, o código dela HYP3. Finalmente temos Marfrig, MRFG3, subindo forte a Marfrig, se movimentando muito bem na semana passada, praticamente todos os dias com volume acima do normal. Se por acaso romper aqui essa região dos 9,11, a Marfrig ela passa a ter alvo aqui na região dos 9,49, que é o último topo que ela deixou aqui antes dessa queda forte que ela tinha traçado, tá? Então este ponto aqui é o próximo alvo da Marfrig, 9,49. Se romper isso aí, pessoal, a gente passa a ter alvo aqui na região dos R$10, tá?
Então vale muito a pena acompanhar a Marfrig, está muito interessante. Rompendo aqui 9,11, algo em 9,49, depois lá em R$10, tá? Temos... essas eram as recomendações para compra, tá? Então vamos às recomendações de venda do dia. Nós temos aqui bancos BVAS3. Interessante aqui então o Banco do Brasil. Se por acaso perder essa mínima aqui dos R$23, a gente passa a ter objetivo aqui em 22,67 e depois lá na mínima do ano em R$20,57, tá? Destaque negativo do Banco do Brasil, o volume caiu muito lá na semana passada, tá? Então, mesmo tirando aqui a quinta e a sexta-feira, os outros dias todos foram de volume muito baixo. Então, o Banco do Brasil, perdendo R$23, temos algo em 22,67 e depois a gente passa a ter objetivo aqui nessa mínima do ano lá em R$20,57, tá? Temos também o Bradesco, Bradescão, BBDC4, também mesma condição do Banco do Brasil, perdendo aqui 27,55, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 26,74, depois temos algo aqui em 26,16 e depois, gente, é lá abaixo de R$25, tá? Então, nos R$25, perdão, o alvo. Então, esse é o Bradesco, o código BBDC4, repetindo, perdendo 27,55, algo em 26,74, 26,16, depois em R$25. Temos também o Itaú, Itub4, continuamos vendidos no Itaú. Se por acaso perder aqui essa região dos 29,05, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 27,07, depois temos alvo aqui em 25,33 e finalmente lá em 24,84. Tá? Então esse é o Itaú, código Itub4, perdendo R$29 aqui, passa a ter alvo lá na região dos 27. Tá? Vamos torcer para que isso aconteça. Continuamos vendidos em Itaú. Tá? Além dos bancos, nós temos BVMF3, ABMF Bovespa, perdendo aqui essa região dos 9,46, continua maravilhosa para uma venda, tem um ponto importante aqui na região dos 9,40, e daí perdendo 9,40, a gente passa a ter alvo aqui na região dos R$9, tá? Então essa é a BMF Bovespa, o código dela BVMF3, tá? Perdendo 9,46, alvo em 9,40, depois em R$9, ok? Temos, além da BMF, nós temos também a Gerdau, GGBR4, também cedendo bastante aqui na semana passada, destaque negativo para o volume dela caiu bastante também na semana passada. Foi uma semana complicada, de muito pouco volume, né, gente? Logo de muito poucas operações. Se por acaso perder aqui essa mínima de 13,10, ela passa a ter objetivo aqui em 12,95. Então vamos arredondar essas duas mínimas dela aqui e vamos colocar aqui nos R$13, tá? Então por minha conta a gente arredonda isso aqui para R$13. Então Gerdau, perdendo os R$13, a gente passa a ter alvo agora sim 12,69, depois 12,27, depois lá R$12, tá? Então essa é a Gerdau, código dela GGBR4, perdendo os 13, alvo lá nos 12,69, 12,27, depois lá em R$12, tá? Temos também a Gol 4, também bastante interessante a Gol. Se por acaso perder aqui essa região nos 12,25, a gente passa a ter alvo aqui nos 11,89, depois aqui nos 11,27 e finalmente aqui nos 10,85. Essa é a Gol, código dela Gol 4, perdendo 12,25, alvo em 11,89, depois 11,27 e finalmente 10,85, tá? Temos também MMX M3, interessante a MMX, perdendo aqui esses 6,11, gente, ela tem alvo aqui na região dos R$6, tá? Então, MMX tem um fundão anterior aqui nos 6,06, mas que está bem próximo, tá? Então ela vai testar mesmo é os R$6. Então, perdendo 6,11, tem alvo lá em R$6, depois alvo lá em 5,81. Recomendação de venda nossa durante toda a semana passada, a MMX, tá? Caiu forte, caiu bem aí. Maravilhosa MMX, 5 pregões de baixa aí. Então parabéns à nossa equipe de análise aí que recomendou
a MMX para venda durante toda a semana passada, tá? Então, bela operação de venda na MMX aí, cedendo forte, e deve continuar cedendo aí para os próximos dias, tá? Então, perdendo 6,11, algo em R$6, depois em 5,81, tá? Temos também lá Petrobras, Petro 4, muito feia na sexta-feira, com volume até razoável, não vou dizer que foi acima da média, que foi um volume espetacular, mas vamos dizer que foi um volume dentro da normalidade, né, gente? Foi um volume razoável. A Petro bateu lá na sexta-feira, ela fez 390 milhões, não é o normal, certo? O normal é ela fazer um pouco mais do que isso, mas vamos dizer que foi até um volume razoável para o dia que era, né? Caiu muito forte, além desse volume aí, ela caiu mais de 3%, fechou na mínima, e se perder aqui esses R$21, ela passa a ter objetivo aqui em R$20,21, tá? E daí, perdendo esses 20 e 21, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$20, tá? Então essa é a Petrobras, a Petro 4, perdendo 21,01, algo em 20 e 21, depois lá nos R$20, tá? Essa é a Petrobras. Finalmente temos a Vale, também cedendo forte a Vale lá na sexta-feira, fechando aí com mais de 2% de queda, um volume de 580 milhões, que também para o dia que foi é um volume até dentro da normalidade. Perdendo aqui 38,72, a Vale tem objetivo aqui na região dos R$37,98, R$38, tá? Então eu acho que é interessante aí também a Vale, tá? Perdendo aqui esses 36,82, a gente passa a ter objetivo na região dos 36, deixa eu apagar aqui, na região dos 36,34, tá? Perdendo 36,34, temos algo lá na região dos R$36. Então essa é a Vale 5. Perdendo 38,72, a gente passa a ter objetivo em 37,98, 36,82, depois 36,34, tá? Então essa é a Vale, código dela Vale 5, também interessante para venda aí, tá? Operações de swing, nós estamos de olho ainda na correção da Hipermarcas, tá? Eu sei que tem um pessoal que ainda está posicionado nela para swing, e também estamos ainda na Marfrig, tá? Então tem um pessoal que já zerou, mas tem um pessoal que ainda está na Marfrig. Então as operações de swing continuam desenvolvendo bem, não temos novas oportunidades exatamente neste momento, pelo menos em termos gráficos, tá? Vamos ver como é que vai se desenvolver o pregão de hoje, tá? BMF, nós temos lá CCMF 12, o contrato de milho, finalmente dando para a gente aqui no dia de hoje um belo sinal de compra, tá? Então observem aqui que na sexta-feira a gente deixou um belo invertido e hoje a gente fez um sinal de compra no milho, tá? Então rompendo aqui o 27,39. Observem que belíssima condição do milho, cedeu muito forte aqui durante todo o mês, deixou um grande invertido lá na sexta-feira e rompeu aqui dando um sinal de compra no dia de hoje, tá? Então fiquem de olho no milho, possibilidade de operação no milho, possibilidade de permanecer até para swing e se desenvolver bem a operação, tá? Então vamos ficar de olho para montar uma posição no milho durante o dia. Se ela desenvolver bem, a gente pode segurar essa operação para swing trade, tá? Então esse é o milho, vencimento de janeiro, código CCMF 12, tá? Lembrando que nós temos hoje o curso de BMF, tá? Então esse curso vai acontecer às 19 horas, das 19 às 21 horas, turma já confirmada, já temos mais de 15 inscritos aí, tá tudo certo, confirmadíssimo. Então hoje às 19 horas temos aula de BMF, tá? Vou ensinar vocês a operar aí milho, boi gordo, café, índice futuro, mini índice, né? Índice futuro, dólar, enfim, etc, etc. Então todos os commodities agrícolas e derivativos financeiros aí, tá certo? Vamos dar então aquela olhadinha no nosso futuro, nos futuros americanos, trabalhando em forte alta neste momento, futuros americanos a 11.429, 11.427, trabalhando com alta aí de 2,1%, então a gente deve ter um pregão abrindo em alta, em forte alta, Dow Jones abrindo com mais de 2% de alta aí, é o que a gente teria neste exato momento, tá? O petróleo está subindo também lá 3%, então também muito interessante aí para o dia o petróleo, tá? Então está tudo muito forte, tudo muito bonito. Vamos aguardar que o mercado desenvolva realmente essa tendência, tá? O nosso índice futuro
está trabalhando neste exato momento em alta, já rompeu aqui a máxima do dia de sexta-feira, 58.825, então trabalhando neste exato momento aí em alta de mais de 2%, vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos. Então a gente teve aqui no índice futuro uma abertura em gap, corrigimos, já estamos dando sinal de compra, mesmo longe das médias do 15 minutos, o que pode demonstrar bastante força aqui no nosso mercado. Tá? Então é isso que a gente tem. O nosso amigo Alexandre Barros comentou hoje sobre o fato relevante da Uzi Minas. Realmente tem fato relevante na Uzi Minas. A gente só não pode afirmar se é bom ou se é ruim, tá, Alexandre? Tem que aguardar o mercado abrir para daí a gente saber, tá? Ela deve ter alguma movimentação mais forte em função dessa notícia, da venda lá da parte da Votorantim. Então deve trazer alguma volatilidade para esse papel, mas tomem cuidado. Primeiro aguardem ela definir, tá? Não tentem interpretar a notícia, gente. Nós não temos competência para isso, tá? Esperem o mercado interpretar e depois a gente se posiciona. Se tiver todo mundo comprando é porque foi bom, a gente vai comprar também. Se tiver todo mundo vendendo é porque foi ruim, a gente vai vender também, tá? Bom, então vamos lá. Luciano, desculpa, não é Alexandre, é Luciano, tá? Nosso amigo Luciano Barros, perdão aí, Luciano. Bom, vamos lá então, vamos ver o que o pessoal pede lá no chat para a gente analisar. Então, nosso amigo Marcos pede lá a lupa, vamos ver a lupa. Virando mico, né, gente, a lupa, né? Tá afundando. Nós temos aqui a lupa 3, a lupa Tech, tá? Cedendo muito forte. Ela veio lá de R$ 9,00, caiu lá para aproximadamente a mínima aqui, 3,38, tá? Então cedeu muito forte no mês aqui a lupa, e ela deixou aqui um candle de indecisão, tá? Então não dá para a gente sair comprando ainda, porque isso aqui nada mais é do que um candle de indecisão, tá? Duas coisas podem acontecer aqui. Você pode ficar de olho aqui no 3,69 e no 4,28, tá? Se ela perder aqui esses 3,69, ela deve continuar cedendo, deve vir testar aqui essa região de 3,38 e deve perder isso, tá? Se por acaso ela romper 4,28, ela pode continuar a correção dela, pode entrar em correção, pode entrar em processo de repique, tá? Qual seria o alvo? Muito difícil dizer porque nós temos candles enormes. O alvo técnico dela, certo? A gente poderia falar seria as médias, aqui na região de R$ 7,00, tá? 6,90, 6,80, R$ 7,00. Só que está muito longe disso, tá? Então não dá para afirmar que ela iria corrigir até aqui. Eu te indico o seguinte, Marcos, ela está numa condição de indefinição. Se por acaso romper aqui esses 4,28, ela pode se desenvolver, ela pode corrigir bem até, aí o objetivo dela talvez seria os R$ 5,00, seria algo bem consistente para a gente acreditar, tá? Então, quando cai muito é normal também ela corrigir muito. Mas tomem cuidado porque ainda não deu sinal de compra, tá? Aguardem o sinal, que é sempre mais consistente, é sempre mais seguro. Além da lupa, a Zélia pede lá a JBSS3. Vamos pegar aqui a JBS, aqui está. JBS está bonita no diário, viu, Zélia? Está interessante. O volume dela está bem consistente aqui também, vocês estão visualizando. Vários pregões aí bem acima da média de volume. Montou um belo pivô de alta aqui no diário. E ela tem um ponto interessante aqui, tá? Se romper 5,92, passa a ter objetivo aqui na região dos 6,13, tá? Essa é a JBS S3. Rompendo aqui 5,92, Zélia, pode ir lá testar 6,13, tá? Muito interessante para o dia. Sim, JBS, vale a pena acompanhar, tá? Além da JBS, o Marcos pede lá a Lame 4. Então aqui está a Lame. Marcos, a Lame está bastante consolidada, tá? Vou colocar no semanal para você visualizar, vou tirar um pouco do zoom. Você vai conseguir observar o quanto ela está enrolada, tá? Então, eu não gosto, nunca gosto, aliás, de operar ativos que estão tão consolidados como a Lame no semanal, tá? Não existe tendência a médio prazo nesse ativo, tá? Então, observe que sobe numa semana, cai na outra, aí sobe duas, cai três, sobe três, cai duas, sobe em uma, cai na outra, enfim. Semana passada ela caiu forte, voltou. Então você não consegue ter consistência nesse tipo de situação, tá? Então eu não recomendo operações na Lame, recomendo você ficar de fora dela, tá?
Petro eu já falei, os Minas já comentei também, do nosso amigo Luciano. O Nelson pede lá a Detex, a Duratex. Então vamos lá ver a Duratex. Também tentando se recuperar a Duratex, né, gente? Ela veio lá de um teste de fundo e ela tem um ponto interessante aqui. Se romper essa máxima aqui, ela pode estar falhando esse fundo, tá? Então, rompendo esses 8,60, ela passa a ter objetivo aqui nos 8,88, depois tem objetivo em 9,24, depois passa a ter alvo lá em 9,65. Isso se romper esses 8,60, ela pode estar confirmando aqui uma possível falha de fundo, tá? Então, rompendo 8,60, você pode sim ficar de olho, pode se interessar nela para uma possível compra, tá ok? Então, gente, essas eram as recomendações do dia para vocês. Como sempre, vou convidar vocês todos para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nossa página www.interinvesteeducacional.com.br. Acessando nossa página, você já tem um chat gratuito, ao vivo, toda a nossa equipe conectada com vocês durante todo o pregão. É só acessar aqui esse chat, tá? Então vocês já visualizam a tela dos professores diretamente aqui. Acho que o pessoal hoje esqueceu de ligar a tela dos professores lá, mas já aparece aqui o chat, a tela dos professores. Daqui a pouquinho eles vão ligar, acho que o pessoal esqueceu hoje, não ligou ainda. Nós temos aqui o curso ao vivo durante o pregão. Acessando aqui o curso ao vivo, vocês já têm aqui o botão para se cadastrar. É só vocês clicarem aqui, deixarem seus dados. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês para fazer o cadastro, fazer a instalação do Ventrilo para vocês, tá certo? Vocês podem também acessar aqui o atendimento ao vivo, falar diretamente com a Silvia, ela vai ajudar vocês na instalação. Pode, inclusive, fazer uma instalação remota de internet diretamente aí no seu computador, tá? Temos também aqui no final dessa página o download do Ventrilo. Então, vocês podem baixar o Ventrilo aqui e instalar conforme este tutorial que vocês têm aqui em cima, tá certo? Volto a dizer que nessa tela dos professores, que ainda está offline, a gente mostra para vocês todos os nossos gráficos, o que a gente está visualizando, vocês podem visualizar em tempo real, tá? Todos os gráficos, todas as operações, tudo que a gente está vendo, vocês vão visualizar também tudo em tempo real, tá certo? Então, gente, encerrando o call de hoje, recomendo muito cuidado na abertura. Temos uma abertura em gap, o que é sempre muito complicado, tá? O mercado está muito difícil nos dias em que ele abre em gap, tem sido muito difícil, tá? Então, abrindo em gap, a gente tem sempre a possibilidade de ficar o dia inteiro consolidando e cedendo levemente, tá? Quando abre com muito otimismo. Então, hoje está abrindo assim com muito otimismo. Vamos focar, claro, nas compras, focar nas construtoras, hipermarcas, Marfrig, a correção aí de diversos ativos que já estão bastante, que já caíram bastante aí no gráfico diário. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o mercado em gap é sempre muito complicado para a gente operar, tá certo? Então vamos tomar cuidado. Eu recomendo aguardar uma correção, eu recomendo focar nos rompimentos, uma vez que esse gap normalmente é bom para o mercado, mas nos dias em que a gente está enfrentando, o gap tem significado sempre muita enrolação, muita consolidação, uma vez que o mercado não tem força para continuar a direção, para continuar o movimento. Tá? Então, não sei se isso vai acontecer no dia de hoje, mas acho que vale a pena a gente ficar de olho, a gente tomar cuidado com relação a isso aí, tá certo? Um grande abraço, um excelente pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã, pontualmente às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.